Texto, quem gosta de acompanhar aí, Gênesis capítulo 18, e vamos começar do 22. Qual o contexto aqui? Qual o contexto? O contexto aqui é o contexto da destruição de Sodoma e Gomorra. Nós estamos aqui por volta do ano 2100 a.C., com Abraão, né? Contexto de Abraão, 2100 a.C., claro, né? Então é um contexto aqui onde os anjos visitam Abraão, conversam com Abraão e depois eles transmitem uma informação, uma notícia a Abraão, não muito boa, né? Que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra e mais 5 cidades, e mais 3 cidades, no caso Sodoma e Gomorra, mais 3 cidades. Só que ele vai destruir 4 cidades, porque a cidade de Zoar é uma cidade que Ló vai se abrigar lá, né? Então Deus vai poupar a cidade aí, uma cidadezinha, né, próxima ali a Sodoma e Gomorra de Zoar, tá? Mas são 4 cidades, sendo que Sodoma e Gomorra são as maiores, pelo que dá a entender, e mais essas duas outras cidades próximas ali também serão destruídas nesse momento aí, nesse contexto aí. Então Deus vai conversar com Abraão, vai conversar mesmo com Abraão, vai compartilhar com Abraão a notícia de que ele teria que destruir ali, devido à maldade, né, a maldade do povo, ele teria que destruir Sodoma e Gomorra ali, a região, né? Ele teria que fazer isso. E ele conversa com Abraão primeiro, com assim, eu preciso conversar com o meu servo primeiro, né? Lá no capítulo 18 ainda, Deus argumenta, né, as razões, porque versos 17 e 18, Deus argumenta as razões porque tem que conversar com Abraão, tem que bater um papo com Abraão sobre isso daí. Poxa, Abraão tinha que saber, tinha que ter essa notícia de que ele ia fazer isso. Ele não podia esconder isso de Abraão, segundo ele mesmo dá a entender, Deus mesmo dá a entender, que ele não poderia deixar de noticiar isso a Abraão. Então ele fez isso. Ele conversou com Abraão primeiro, explicou para Abraão a situação, e aí Abraão, claro, Abraão vai fazer o que é chamado de intercessão, né? Ele vai fazer uma oração intercessória, ele vai começar a conversar com Deus ali, e argumentar com Deus, e tal. Então nós estamos falando sobre o prazer de orar, tá? Esse é o nosso tema. Então, e aí a gente mostra como Abraão tinha um prazer de orar. Orar é conversar com Deus, é uma conversa, não é um monólogo, tá? Tem gente que não ora a Deus, não tem o hábito de orar, porque ele acha que é um monólogo. No monólogo você fala sozinho, né? Então você acha que está falando sozinho, que Deus não está te escutando. Então as pessoas, nós temos essa sensação de que Deus não está nos escutando, e por isso a gente não tem muito apego, vamos dizer assim, a oração, né? Muitos não têm muito apego, porque ele não está sentindo Deus, ele não está ouvindo Deus, e então ele ora muito pouco, né? Ele ora muito pouco, achando que Deus não está compartilhando, achando que Deus não está participando ali da sua oração, o que é um grande engano, né? E Abraão vai mostrar isso, essa conversa com Deus. Então a oração é uma conversa, um diálogo, né? E aqui Abraão vai dar o exemplo clássico desse diálogo, né? Ele vai começar a conversar com Deus, ele vai começar a interceder pelo povo, né? Pelas cidades, né? E tal, até porque Abraão também sabia que lá em Sodoma, né? Tinha lá a sua família lá, né? O seu sobrinho Ló estava lá, a sua família estava lá. Então Abraão sabia disso. Então Abraão, claro, que ele não queria, lógico, que a cidade fosse destruída, né? Então ele fez mais ou menos um cálculo, foi argumentando com Deus e conversando com Deus muito respeitosamente, diferente do que muitos fazem, né? Muito respeitosamente, depois de ser noticiado que a cidade de Sodoma e Gomorra seria destruída, né? E as outras próximas, como eu já falei, tá? seriam destruídas. Então ele começa a conversar com Deus sobre isso, né? Então o texto diz assim:
Então, Gênesis 18, do 22, começando no 22, diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, para Abraão. Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Quer dizer, os homens que eram, no caso, eram anjos, né? Foram lá para Sodoma e Gomorra cumprir a missão, claro, de notificar isso aos servos de Deus que tinham lá em Sodoma e Gomorra, né? E no caso Abraão ficou ali. E Abraão ficou ali, mas permaneceu na presença de Deus. Quer dizer, Deus continuou com ele ali. E aí começa a conversa, começa o que chamamos de oração, né? E começa a conversar. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Então Abraão faz essa pergunta a Deus: Deus, vai destruir o justo com o ímpio? E aí Deus, claro, vai responder, e Abraão vai continuar conversando com Deus ali, né? Então aí continua a conversa, né? 23, aliás, o 24, né? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrar? Quer dizer, Abraão faz a pergunta, continuando aí o diálogo, ele faz a pergunta, a oração ele continua, ele faz a pergunta: se tiver 50 na cidade, lá nas cidades, Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir mesmo assim, Senhor? Ele está conversando aí, está querendo entender de Deus o negócio, né? Bom, aí o 25 diz: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão então argumenta, reconhecendo, né, a autoridade de Deus para julgar as questões. Por isso que ele fala, né, não fará justiça o juiz de toda a terra, ou seja, o juiz de toda a terra não vai destruir Sodoma lá e Gomorra, se tiverem lá 50 pessoas justas, né? 50 pessoas crentes em Deus, digamos assim. Ele continua o diálogo, né? É um diálogo muito gostoso de se ler, de se entender, né? Então, mas aqui mostra o respeito, né? Abraão questiona, mas com muito respeito, com muito cuidado, né? Usa bem as palavras, né? Aí o verso 26 diz assim: então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Ou seja, se eu encontrar, Deus está falando, se eu encontrar 50 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Eu não vou jogar fogo do céu, mandar fogo do céu e destruir a cidade. Claro, eu não vou fazer isso. Deus está falando para ele, né? Mas ele continua argumentando, porque vai lá que não tem 50 justos lá. Vai lá que não tem. Então Abraão continua argumentando, até porque Abraão tinha uma ideia, né? Peraí, o meu sobrinho está lá, Ló está lá. Então ele está fazendo essa matemática lá, os cálculos dele lá, meu sobrinho está lá, tem a esposa dele lá, tem os filhos lá, tem lá, sei lá, as filhas, os genros, as filhas, né? E os genros lá, e mais, sei lá, alguém lá que faz parte lá sei lá, da família mais distante, sei lá, pode ter alguém lá. Abraão faz os cálculos dele lá e tal, e ele vai conversando com Deus. Aí o verso 27 diz: disse mais Abraão continua, né? Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Olha bem, eu que sou pó e cinza. Abraão não chega para Deus com arrogância ou querendo determinar para Deus, de jeito nenhum. Abraão chega dizendo: eu sou pó, eu vou me atrever aqui a te perguntar, Senhor, mais uma vez, eu sou pó e cinza, eu que não sou nada, tá? Eu que sou uma criatura, né? Simples, tua, né? Sou mortal,
essa seria talvez a expressão, né? Eu sou um mortal, então eu vou te fazer, eu atrevo para fazer mais uma pergunta, né? Como se ele dissesse a Deus assim: Deus, o senhor permite alguém que é mortal, alguém que, tipo, não é nada nesta vida, né? Nada, permita que eu te pergunte, faça mais uma pergunta. Então, essa conversa com Abraão aí, Deus aí, ela é muito interessante. Mostra um respeito na humildade de Abraão em se aproximar de Deus, a cautela, o cuidado dele. E ele continua perguntando. O verso 28 diz: na hipótese, aí Abraão está lançando possibilidades aqui que está na cabeça dele aqui por alguma razão, né? Na possibilidade de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Olha bem, agora ele está perguntando: se tiver 45 justos na cidade, vai destruir a cidade? E aí Deus então responde, né? Não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Eu não vou destruir a cidade. Pode ficar tranquilo, Abraão, não vou destruir a cidade. Se tiverem 45 justos ali, eu não vou destruir, não vou acabar com Sodoma e Gomorra, com a regiãozinha ali, eu não vou acabar, não. Aliás, detalhe, né? Eu falei regiãozinha, mas eram cidades importantes, né? Sodoma e Gomorra eram, para aquele contexto, grandes cidades, né? Ali, as margens ali do mar Morto, né? Então, eram grandes cidades, não eram cidadezinhas insignificantes, não, eram cidades importantes, né? Que estavam cometeram, né, pecado diante do Senhor, as coisas, imoralidades, né, terríveis diante dos olhos do Senhor, né? Então, por isso que às vezes alguém, quando pratica certas imoralidades, né, é chamado de sodomita, né? Sodomia, o pecado de sodomia, né? Então, é isso daí, tá? Então Deus, o pecado, né? O pecado do povo, né? Dessas cidades, dos habitantes dessa cidade, chegou à habitação de Deus. Então Deus, depois de, claro, né? Toda a misericórdia, todo o amor possível, ele viu que estava de um jeito tão terrível, tão assim, a maioria esmagadora, né? Estavam realmente em pecado, né? Então Deus agiu, tomou as providências, né? Para resolver esse problema da cidade do jeito que estava. Mas ele começou primeiro com Abraão, né? Porque é servo dele, amigo dele, né? Começou com ele primeiro, e aqui agora Abraão está conversando, está dialogando aqui, está argumentando com Deus. E agora chegou em 45. Não, se tiver 45 lá em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir a cidade. Pode ficar tranquilo, Abraão, não vou fazer isso, não. Né? Claro que não. Aqui esse texto vai mostrar, além dessa intercessão de Abraão, dessa oração amorosa de Abraão, dessa preocupação com a vida alheia de Abraão, como muitos cristãos deveriam ter preocupação com a vida alheia, vai mostrar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, tá? O texto mostra isso daí. O texto não está aqui para mostrar simplesmente que Abraão está argumentando com Deus e, né, intercedendo pelo povo. Está mostrando também o amor de Deus aqui, o amor de Deus, Deus misericordioso, que tolera, que é paciente, que é benigno. Ele mostra isso daqui. Bom, aí continuando a conversa aí, para quem chegou depois, eu estou em Gênesis 18, tá? O verso agora é o 29, tá? Aí o Abraão continua, né? Claro, né? O diálogo continua, a oração continua, ele está conversando com Deus, ele está dialogando com Deus, dialogando mesmo, né? Não é aquele negócio, como eu disse logo no início, não é um monólogo, né? Abraão não está falando sozinho aqui, como muitos cristãos que não têm prazer em orar, eles acham que estão falando sozinhos, que Deus não está falando com eles, que Deus não está compartilhando ali, que Deus não está ouvindo as suas orações. E Deus ouve sim, ele pode até aparentemente silenciar-se, mas ele está ouvindo as nossas orações, ele
ouve os nossos, ele conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos. Deus conhece tudo e sabe tudo, né? Então é isso daí. Aí o verso 29 diz: disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40 justos? Respondeu o Senhor, né? Não o farei por amor dos 40. Aí Deus disse: não, se tiver 40 justos em Sodoma e Gomorra, Abraão, eu não vou destruir a cidade. Eu não vou destruir a cidade, tiver 40. Vamos lá, imaginemos que lá tivesse aí, sei lá, 20 mil habitantes, né? Mas tem ali 40, apenas 40, Deus não iria destruir isso que ele está falando com Abraão. Abraão, não vou destruir, né? Eu não vou mandar fogo do céu se tiver 40 justos ali na cidade. Eu não vou fazer isso. O pessoal está chegando, Deus abençoe. Uma Palmira, lá de Macaé, Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã. Saudade do pessoal de Macaé aí. Um abraço, pastor Aécio aí, tá? Duda, Fernando, Deus abençoe. Juninho, Rangel, Glauber, né? Deus abençoe, irmã Lúcia. Deus abençoe os irmãos aí que estão chegando aí, tá? Então, esse diálogo com Deus. O 30 diz assim, insistiu: não se ire o Senhor. Olha, Abraão, olha o jeito dele se colocar diante de Deus. Olha a humildade desse homem, né? Não é à toa que ele foi chamado amigo de Deus, né? Não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver, porventura, ali 30 justos, vai destruir a cidade? Ele está perguntando, vai destruir, né? E aí Deus respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30 justos, eu não vou destruir a cidade, tá? Se tiver 30 ali, Deus está falando com Abraão, se tivesse, né, porque 2100 a.C., né, o contexto de Abraão, se tiver ali, então, 2000, né, tiver ali, no caso 30, né, 30 justos, eu não vou destruir, Abraão, fica tranquilo, não vou destruir, tá? Aí Abraão, ele continua dialogando, mas a maneira respeitosa como ele ora, a maneira respeitosa como Abraão se coloca diante de Deus é incrível. O diálogo que ele tem com Deus. É isso que eu estou tentando mostrar nessas mensagens. O prazer de orar é essa questão do prazer de conversar com Deus. O que muitas vezes nos desestimula a orar? O que muitas vezes não nos anima a fazer isso? Porque eu vou dobrar os meus joelhos, ou me colocar em outra posição, sentado, sei lá, não sei, né? Geralmente eu gosto de orar de joelhos, né? Sempre, né? E também oro também sentado, em pé em certos momentos, depende, né? Mas o que nos impede muitas vezes a gente não tem estímulo, porque a gente acha que não vai encontrar ninguém. Ninguém. É como se você tivesse com o telefone falando, e você está com o telefone, eu vou fazer isso aqui como se fosse um telefone, tá? Um óculos, tá? Aí você está falando com a pessoa, mas você não escuta ninguém do outro lado da linha, né? Você não escuta ninguém do outro lado, ou seja, entre aspas, né? Do outro lado, entre aspas, claro, é uma questão virtual, digital, babá. Mas vamos colocar assim, né? Então você está ali com o telefone, você está falando, e você não está escutando ninguém. Aí você, não quer mais, não vai usar mais o telefone, ninguém está te escutando do outro lado. Então, às vezes é essa sensação que a gente tem, isso é experiência própria, tá? E por muito considerável tempo, eu não me dediquei tanto conforme eu poderia me dedicar, e é claro que eu quero me dedicar mais ainda, lógico, né? Eu não estou satisfeito nunca, né? Mas isso daí você pega ali, você está falando, mas é como se você está orando e você não está sentindo ninguém lá, entendeu? Você não está sentindo ninguém. Então você não tem prazer. Isso não te estimula a orar, porque você está falando com um ser invisível, né? Um ser invisível. Então você não está vendo a pessoa, não está vendo se a pessoa está rindo, está chorando, se está, sei lá, né? Então você realmente está tudo mudo, né?
Você fala, mas a pessoa não fala nada. Tipo assim, a gente imagina isso, né? Então, aí a pessoa, por causa disso, essa é uma das causas, claro, né? Creio que nós não falamos com Deus mais, não oramos mais, não temos prazer em orar. Porque eu não estou encontrando ninguém do outro lado. Entendeu? Não estou ouvindo voz nenhuma do outro lado. A pessoa só começa a ter prazer, e interessante, né? É muito interessante mesmo. Porque você começa a ter prazer em orar quando você realmente, pela fé, acredita que alguém está te ouvindo, que Deus está te ouvindo, né? Aí você começa a dizer, não, Deus está me ouvindo, Deus está me ouvindo, eu estou falando, eu estou conversando com Deus, não é um monólogo aqui, não tem ninguém, né, que não me entende né, lá no céu, ou ninguém que está lá e não fala nada. Não, Deus tem a sua maneira de falar, tem o seu jeito de falar. E você começa a se comunicar com Deus, a dialogar com Deus. E aí deixa de ser um monólogo. Tá? Aí passa a ser um diálogo mesmo. E aí você começa a sentir o Deus falando, o Espírito do Senhor direcionando a sua oração. E a coisa fica gostosa. E aí você tem prazer em orar. Prazer em orar. E é isso aqui que Abraão, que eu vejo Abraão aqui, Abraão tinha prazer em conversar com Deus, prazer em orar, né? Então, se você nunca insistir na oração, é isso que Jesus também ensina, você nunca vai ter prazer, nunca você vai ter prazer, você tem que insistir mesmo, é uma coisa para você sentir, né? Para você sentir, e você vai fazer isso com toda a sinceridade, com toda a verdade. De repente vai passar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e você está ali orando, você está ali falando com Deus, você não vai sentir tanto tempo assim, porque você está conversando com Ele, e você sabe que Ele está te ouvindo e também está falando com você, está falando ao seu coração. Isso vai motivá-lo, vai dar prazer. Mas se você começa a orar e já, poxa, uma oração ali e tal, e não insiste ali com Deus, o que vai acontecer? Você não vai ter esse prazer, nunca vai desenvolver o prazer de orar, nunca vai desenvolver o prazer de conversar com Deus, de dialogar com Deus, igual Abraão tinha. Olhar para o diálogo de Abraão aqui é algo extraordinário. Mas olha como ele se aproxima de Deus, como ele conversa com Deus, como que ele assim, tem um diálogo franco, aberto com Deus, humilde com Deus, né? É isso que é bacana, isso que é legal demais, né, em Abraão, tá? E esse texto é fantástico, né? Bom, o verso 30, então, ele chegou no 30, né? Abraão chegou ali no 30, falou, ó, se tiver 30, Deus respondeu para ele, ó, se tiver 30 lá, 30 justos em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir. Tá bom, Abraão? Tá bom, Senhor. Mas Abraão continua. Abraão continua, pois, com o interrogatório, com a intercessão, com a oração, né? E aí o 31 diz assim, continua Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, agora Abraão fala, meu Deus, se tiver 20 justos em Sodoma e Gomorra, 20 justos lá naquela cidade, tu vai destruir, Senhor, tu vai destruir a cidade. Olha o que Deus respondeu, né? Não a destruirei por amor dos 20. Eu não vou destruir Sodoma e Gomorra por amor dos 20, eu não vou fazer isso, Abraão. Entende? Por amor dos 20 eu não vou fazer. Olha bem, olha como Deus é bondoso. Eu disse aqui que o texto mostra não só a intercessão amorosa, a piedade, não apenas mostra Abraão generoso, amoroso, não. Aqui mostra, acima de tudo, o amor de Deus. Quando Deus chega a tomar tomar atitudes ou fazer ou ter as suas ações, né, de punição, de castigo sobre o mundo, sobre a terra, né,
quando ele faz isso, é porque o povo realmente já passou de todos os limites. Eu não sei se nessa época do coronavírus, se o povo já passou de todos os limites. Eu não sei. É uma coisa para pensar, né? Será que nós não passamos de todos os limites? E chegou o tempo em que Deus começa a desenvolver o que poderia ser chamado de uma prévia dos últimos dias ou da grande tribulação. Será? Não estou afirmando nada aqui, eu estou apenas conjecturando aqui, muito seriamente isso. Será? Será que o mundo, o pecado do mundo, o pecado do Brasil, ou até mesmo a omissão de muitos cristãos, ou o pecado de muitos cristãos, será que não está fazendo com que Deus tome algumas atitudes? Será que não? É bom pensar, em tempos estranhos é bom pensar como os nossos. É bom pensar, é bom analisar. Será que não estamos brincando de ser cristãos? Será que a Igreja de Cristo não está preocupada com autopromoção através dos seus líderes, seus representantes, com seus projetos pessoais? Será que não? Eu acho que a gente tem que se perguntar. O cristão tem que fazer uma autocrítica, tá? Se está realmente vivendo uma vida na presença de Deus, se Deus não está de alguma forma despertando ou querendo despertar a igreja dele, para ter, dentre outras coisas, prazer em orar. Prazer em orar. Nós temos prazeres, muitos prazeres na vida, né? Não é verdade? Quantos prazeres? Passamos diante, às vezes, de um celular, não sei quantas horas por dia. Passamos diante de uma TV, não sei quantas horas por dia, né? A Netflix está aí. A audiência dela nessa pandemia deve ter sido blue, deve ter bombado. A internet bombou nessa pandemia. Mas será que a oração a Deus foi desenvolvida? Será que realmente nós demonstramos nessa pandemia que temos prazer de orar? Será que multiplicamos o nosso tempo aos pés do Senhor, orando de forma específica a Ele? Ou não? Se não mudou nada, se não está mudando nada, alguma coisa está errada. Não aprendemos nada nesta vida. Então, vamos refletir, vamos pensar. É importante pensarmos, analisarmos. E aqui diz aqui o 32, eu vou até o 33 do texto, depois eu vou lá para os meus 2 pontos que eu quero conversar com vocês, baseado em 2 pontos que eu selecionei para hoje, né? O prazer de orar. O 32 diz: disse ainda Abraão, não se ire, ó Senhor, ou o Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. Olha a educação, a maneira de se posicionar diante de Deus, o respeito, a humildade. Somente mais uma vez, se porventura houver ali 10 justos, se houver 10 justos em Sodoma, tu vai destruir a cidade, tu vai acabar com a cidade, Senhor. Ele está perguntando, né? E Deus então respondeu, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10, Abraão. Se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir as cidades. Eu não vou destruir se tiver 10 lá. Eu não vou destruir, eu não vou acabar com a cidade.
cidade inteira, se tiver 10 ali, se morarem 20 mil na cidade, suponhamos isso, eu não vou destruir se tiver 10 justos ali, por amor a esses 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso, né? Como aprendemos, né? Como Deus é gracioso. A graça de Deus aqui é como Abraão, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Não vou destruir a cidade se tiver 10 pessoas justas lá, justas eu não vou mandar fogo do céu e destruir a cidade. Bom, o 33 diz, tendo cessado de falar a Abraão depois aí acabou, falou assim, peraí, Abraão deve ter calculado assim, eu penso, né, isso, né, claro, só penso, porque não está escrito, Abraão deve ter pensado assim, peraí, Senhor, deixa eu fazer um cálculo aqui, Ló, família dele, bababá, as meninas lá, o genro, minha esposa, bababá, peraí, deve ter uns mais de 10 lá, pelo menos, então está garantido agora. Está garantido agora, então Sodoma e Gomorra não serão destruídas. Digamos assim, né? Não serão destruídas, porque Abraão deve ter calculado, né? Olha, deve ter 10 lá, deve ter 10 lá, 10 justos, deve ter naquela cidade lá. Só que não era, só que não, como diz o outro, né? Só que não. Em Sodoma e Gomorra e as cidadezinhas ali em torno, não tinham 10 justos. Não tinham 10 justos. E todo mundo sabe a história, as cidades, né, no caso Sodoma, Gomorra e mais 2 cidades ali, foram destruídas. E Zoar só não foi destruída porque Ló foi para lá. Com a permissão de Deus, Ló foi para lá, senão ela também seria destruída. É isso daí, é o diálogo, é a oração. Abraão, servo de Deus, dialogando com Deus, conversando com Deus, tendo prazer nisso. Abraão ficaria possivelmente horas e horas conversando com Deus, dialogando com Deus, porque ele sabia que Deus estava ouvindo a sua oração. E quando nós oramos, nós sabemos que Deus está nos ouvindo ou nós, pelo contrário, não temos motivação em orar, porque como o telefone que eu falei, né? Então está com o telefone, né? Falando e alguém do outro lado está mudo, aí você desliga o telefone. Então é assim, eu começo a orar, não percebo nada, não vejo nada, tipo assim, de estranho, né? Como eu gostaria, né? Que fosse, então eu desligo o telefone, ou seja, eu paro de orar. Eu não insisto em orar na oração. Esse é um grande erro, e por isso nós não adquirimos o quê? O prazer de orar. Entendeu? Oração é insistência. Oração é persistência. Certo? Semana passada eu falei que tem pessoas que ficam usando argumentos tipo assim, não, mas a Bíblia de Jesus falou que não é pelo muito falar e tal, tal. Gente, aquilo ali Jesus falou para os religiosos hipócritas. Você não é hipócrita, Você não é hipócrita. Você não é um cristão hipócrita, um religioso hipócrita, Se for assim, realmente não adianta você falar nem 10 e nem 1000 palavras, que ele não vai te ouvir. Mas se você não é hipócrita, é sincero diante de Deus, e deseja ouvir Deus, conversar com Deus, então você pode orar 1, 2, 3, quantas horas você imaginar. Teve servos de Deus que foram extremamente usados por Deus no passado, que eles oravam horas e horas. Mas horas e horas. Eu já ouvi falar de um servo de Deus, eu não vou dizer o nome dele aqui, porque eu gostaria de ter mais informações da literatura para isso, mas um servo de Deus que eu vi um estudo, e essa pessoa disse que esse servo de Deus orava 13 horas por dia. Chegava a orar 13 horas por dia. Agora eu já ouvi falar de pessoas que oram 4 horas por dia, né? De ficar ali especificamente orando. Não é orando assim, não, eu estou em espírito de oração.
Engraçado as pessoas, eu estou espírito de oração, mas não tira ali um momento específico. Deus quer que você, que eu, que nós tiremos momentos específicos para orar. Sim, de colocar ali o joelho ali e de ficar aos pés dele. Jesus fez isso. O Filho de Deus deu exemplo. O texto que nós lemos semana passada. Os apóstolos deram exemplo. Jesus ensinou claramente isso. Então, não existe essa historinha de que não precisa orar muito, não. Precisa sim. Precisa orar o máximo possível, o máximo que você puder. Desenvolver o prazer de orar, de falar com Deus, de conversar com Deus. Desenvolver esse prazer. Bom, eu li o primeiro ponto semana passada, e agora eu vou ler só mais 2 pontos e a gente vai fechar essa meditação dessa terça-feira. E domingo que vem eu volto 9 da manhã, seguindo a meditação para fechar essa série de estudo, né? O prazer de orar. Vamos lá. Ponto 2. Se você vive todo dia, logo deve orar todo dia. Pronto. Você vive todo dia, respira todo dia, então ore todo dia. É isso. É uma lógica simples. Você vive, está respirando, então ore todo dia. Todo dia você respira, todo dia você ora. Tá? Todo dia. Então, se você vive todo dia, logo deve orar todo dia. Porque certamente haverá motivos diariamente para agradecer, pedir proteção, pedir saúde, tá? Todo dia você vai ter motivos. Todo dia você pede pela sua família. Todo dia. Eu acredito nisso, né? Você pede para o trabalho, mesmo que você trabalhe apenas em casa, mas você está trabalhando, então você vai pedir a Deus para abençoar você naquele dia. Então você ora, você tem N motivos para orar todo dia, tá? Então todo dia deve orar. E diz mais aqui, isso inegavelmente tem a ver com orações diárias. Orar por sua vida, orar por sua família, orar por sua família e com a sua família. Não é só por ela não, é com ela. Porque os dias são maus, tá? Orar com ela. Uma coisa que a igreja, alguns começaram a desenvolver nessa pandemia, alguns, nem todos, infelizmente, é o chamado culto doméstico. Está ali, alguns até sabem tocar, eu já vi isso até em alguns grupos na internet, algumas famílias sabem tocar, e o pai toca, o filho, a filha toca, não sei, e eles cantam ali, e eles fazem um culto ali, chamado culto doméstico, desenvolve isso, né? Mas muitos ainda não se despertaram para isso, não acordaram para isso, para essas orações dentro de casa, né? Aproveitando esses momentos todos para orarem, clamarem o Senhor e desenvolverem o prazer de orar. Desenvolver nos filhos o prazer de orar. Infelizmente a igreja parece que não acordou, nem toda a igreja parece que acordou para isso. Igreja que eu falo no sentido geral, né? Não é no sentido micro, não, é macro, amplo, tá? No sentido de igreja de Cristo. Muitos ainda não acordaram para isso. Chamar sua esposa, chamar seu filho, sua filha, seus filhos. Vem cá, vamos orar, vamos clamar o Senhor. Vamos falar com Deus. Vamos acreditar que Ele está conosco. Como Abraão acreditava. Abraão não achava que tinha alguém, que ele estava falando com alguém que era mudo ou surdo, não. Abraão acreditava que ele estava falando com alguém, com Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, que iria ouvi-lo. Responder as suas orações, podia até ser não, mas ele iria responder as orações de Abraão, né? Certamente, né? Então é isso, orar por sua vida, orar por sua família, com a sua família, pelo nosso país. O Brasil precisa muito das nossas orações. Quer orar pela nação? Quer orar? Então, aprenda a se colocar uma postura correta, decente, ética, como um cristão que é. E faça o que a Bíblia manda fazer.
Orar pelos poderes constituídos, pelas autoridades constituídas, tá? Naquele tempo e neste tempo também. É isso daí, tá? Orar pelo emprego, né, pela saúde, orar, né, o emprego, né, se você vai trabalhar, ore a Deus, peça a Deus para te abençoar, né, no trabalho, e lá no trabalho ore também, fique ligado em Deus, é isso daí, é assim que tem que funcionar. Saúde nem precisa falar aqui, né? Tem muita gente aí que está com paranoia, que está perdido, né? Que está com medo, né, de morrer por causa do coronavírus aí e tal. Então, quer dizer, não é para ter medo, é simplesmente a gente tem que orar, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, no mais está com o Senhor, tá? Fazer a nossa parte, no mais está com Ele. Eu não posso fazer o que Deus que realmente deve fazer, né? Eu posso fazer o que eu posso fazer, e o que eu posso fazer ele sabe muito bem, então eu tenho que ir até onde realmente eu tenho condições, né? Espirituais e etc, né? E tal, no mais é com Deus, tá? Tudo está nas mãos de Deus. Agora o ponto 3 aqui, aí eu vou fechar com esse ponto 3, diz assim, se você vive todo dia, esse eu já li, né? Esse mesmo, não, é o 3. Você não pode determinar o que Deus deve ou não fazer. Contudo, humildemente deve aceitar as determinações do Senhor para a sua vida. Você vê o caso de Abraão. Abraão se colocou diante de Deus. Em nenhum momento ele disse, Deus, eu determino. Nada dessas coisas. Abraão não usou essas expressões. É interessante como Abraão se coloca diante de Deus tão respeitosamente, esperando a palavra de Deus, o que Deus iria dizer aqui nos seus argumentos aqui. Mas muito respeitosamente ele se colocava diante de Deus, né? Até eu li aqui uma expressão que ele chegou a usar no verso 27, eu sou pó e cinza, eu sou um homem mortal. Mas me permita fazer uma pergunta. E aí o diálogo continua, porque é um diálogo respeitoso do servo com o seu Senhor, com o seu Deus, né? E é isso que a gente tem que ter também. Então eu não posso determinar para Deus, não tem como. Você não pode determinar o que Deus deve fazer. Meu Deus, eu não sei nem o que eu devo fazer, vou determinar para Deus. Tem gente que fala assim, se eu fosse Deus eu fazia isso. Meu Deus, eu não sei onde as pessoas estão com a cabeça. Se eu fosse Deus eu faria isso. Mas como é que pode ter essa hipótese? Ela é, sei lá, não tem sentido uma hipótese dessa. Não tem sentido, então não tem como se imaginar sendo Deus, misericórdia, uma coisa dessa, né? Você não pode, então, determinar o que Deus deve fazer ou não fazer. Contudo, humildemente, deve aceitar as determinações do Senhor para a sua vida. Isso não quer dizer que você não tem que orar. Tem que orar sim. Você ora, faz o Abraão. Você ora, fala com Deus, aquele diálogo gostoso, né? Tem prazer nisso, vai conversando com Deus, coloca as suas aflições diante dele, lança sobre ele, como diz a Bíblia, as suas ansiedades. Fala assim, Deus, eu estou aqui com esse problema, com essa situação, eu não consigo resolver, eu não tenho inteligência para isso, eu não tenho capacidade física para isso, Senhor, me ajude a resolver, entendeu? Então eu estou com esse problema na família, essa situação, eu não consigo, eu não sei resolver. Quantas vezes eu cheguei para Deus e disse, Deus, eu não sei o que fazer? Quantas vezes, não foi uma e nem duas, Deus, eu não sei o que fazer. Eu parei assim, em várias situações da vida, e olha que eu passei algumas situações da minha vida, hein, terríveis, né? E eu cheguei para Deus algumas vezes e disse, Deus, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei que decisão tomar, estou dependendo totalmente de Ti, porque eu não sei o que fazer. Não tem condições nenhuma, não vejo saída, me ajude. Então Deus, pela graça e bondade dele, ele sempre me deu as orientações, né? E dando graça para passar por situações difíceis na vida, né? Então é isso aí. Então aqui diz, humildemente, meu querido, aceite as determinações do Senhor. Você vai orar, você vai buscar, você vai clamar, claro, você tem todo o direito de fazer isso.
tá? Mas respeite as determinações do Senhor. Tente entender o que Ele quer. E aí vem essa última parte aqui. Orando, olha bem, orando, busque entender os propósitos que Ele tem com você, tá? Orando, busque entender os propósitos que Ele tem com você, tá? Tente entender. Porque às vezes você está insistindo numa oração que está fora do propósito de Deus. Tá? Está fora. Ora, Abraão aqui, orando humildemente ao Senhor, ele não sabia quantos tinham realmente justos naquela cidade. Na verdade, só tinha Ló lá, né? Basicamente isso, né? E ele escapara com as suas duas filhas, né? Mas o conceito de justos mesmo, Ló, com todas as possibilidades de seus erros, estava dentro do conceito de justo. Né? Abraão basicamente só tinha essa ideia, mas Deus sabia de tudo e sabe de tudo. Então eu preciso tentar entender os propósitos de Deus, porque às vezes eu estou insistindo numa oração que não é a vontade de Deus. E estou tentando impor para Deus e, na verdade, determinar para Deus o que eu não posso fazer. É Ele que determina para a minha vida. Eu sou servo. Como é que eu vou determinar para o meu Senhor alguma coisa? Não tem sentido isso, né? Bom, é isso daí. Então, orando, busque entender os propósitos que Ele tem com a sua vida, ou para a sua vida. Lembre-se disso, você é servo e não o Senhor. Lembre-se, você é servo, é serva e não o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Então, tente entender os propósitos dele para a sua vida. Desenvolva a sua vida, meu querido, minha querida, o prazer de orar. E como desenvolver isso? Orando. Né? No gerúndio mesmo, é orando que você desenvolve o prazer de orar. É entendendo que Deus vai falar com você, que Deus está interessado em ouvir sua voz. Você pode até achar que Ele não está ouvindo a sua voz, mas Ele não é surdo. Você pode até pensar que Ele não está falando com você, mas Ele não é mudo. Ele está falando com você, Ele está, claro, se comunicando com você, ouvindo as suas orações. Insista em falar com Ele. Isso não significa que você terá a resposta positiva dele, mas significa que você vai desenvolver o prazer de orar, de conversar com Deus e possivelmente você vai entendê-lo melhor e entender os seus propósitos melhor, os propósitos dele para a sua vida. Em nome de Jesus, tenha prazer de orar. Desenvolva o prazer de orar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém, meu amado? Deus abençoe em nome de Jesus. Alegria estarmos aqui, né, nesta noite e terminar mais uma vez essa meditação. Depois eu vou colocar essa meditação aí, eu vou editar e colocar no meu canal no YouTube. Se alguém não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, por favor, em nome de Jesus. A gente tem que crescer lá nesse canal para espalhar o Evangelho, né? Em nome de Cristo, tá?